A Advocacia do Senado queria ele preso. O Ministério Público defende medidas cautelares contra ele. O caso é o de Ciro Gomes, que em abril do ano passado achou de bom tom chamar Janaína Farias de cavalo e assessora de assuntos de cama. Que horror! Ciro Gomes não é novo na política. É derrotado à presidência desde 1998. E não é de hoje que ele gosta de insultar mulheres, não, né? Vamos combinar. Ixi, já tô vendo a caixa de comentário desse vídeo. Vamos chamar a nossa Bruna Bufara aqui no plantão do Meteoro. Coragem. A Bruna fez uma cara assim de... É mesmo? É, você vai conhecer a caixa de comentário desse vídeo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, porque assim, pessoal, não é de hoje que Ciro Gomes tem uma fala um pouco violenta. E não é de hoje que ele tem uma fala não só violenta, como violenta contra mulheres. O Ciro Gomes tem um histórico aí que não é a favor dele, não, tá? Sabe quando a pessoa fala, não, as pessoas que me conhecem sabem? Quem conhece sabe. Ele realmente não é muito fã de mulheres na política. Conhece, sabe. Vamos lá. A coisa um pouco realmente bizarra, tá? Porque eu também não tava imaginando que isso ia tomar esse tamanho. Eu não imaginei que, de fato, o Ministério Público ia também continuar defendendo que as medidas contra o Ciro Gomes fossem além, tá? Então, mas vamos lá. Só avisando aí, pessoal, pra quem está ficando preocupado, não, prisão preventiva está sendo descartada. A gente pode ir pro primeiro pra dar uma bela de uma resumida, que é: o Ministério Público Eleitoral do Ceará defende medidas contra Ciro Gomes, mas descarta a prisão preventiva. O Ministério Público decide não decretar a prisão de Ciro Gomes. O Ministério Público Eleitoral do Ceará se manifestou ontem sobre o pedido de prisão preventiva do ex-governador e vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes. Embora descartaram a prisão, o órgão defendeu que a Justiça Eleitoral adote medidas cautelares, incluindo proibição de contato entre Ciro e a prefeita de Crateús, Janaína Farias, do PT. O pedido inicial de prisão preventiva foi feito pela Advocacia do Senado Federal, mas foi rejeitado pela promotoria. E, em vez disso, o Ministério Público considerou que há elementos suficientes para aplicação de medidas alternativas à prisão, como comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as suas atividades. Mas vamos lá pro caso, e vamos lá pra defesa do Ciro Gomes pra gente ficar um pouco indignado. Vocês estão prontos? A gente vai ficar um pouquinho chateado mesmo. A gente pode ir pra notícia do G1. Ah, tá. Vamos pra notícia do G1. Okay. Aí, vamos lá. A Advocacia do Senado pede prisão preventiva de Ciro Gomes por ataques contra a prefeita de Crateús, que a gente já sabe que não foi aceito pela promotoria, mas tudo bem. Olha lá. No começo do mês, a Advocacia do Senado pediu a prisão preventiva do Ciro Gomes por atacar, ofender e perseguir ex-senadora e prefeita de Crateús, no Ceará, Janaína Farias. O pedido consta de uma ação da Justiça Eleitoral do Ceará, na qual Ciro é réu por violência política de gênero. O juiz responsável pelo caso não analisou a solicitação, feita em 2 documentos protocolados nos dias 1º e 4º de setembro. Essa parte aqui a gente já sabe o resultado. Mas ó, o que aconteceu? Isso foi em abril do ano passado, que durante uma entrevista, o Ciro Gomes criticou a posse de Janaína Farias no mandato de senador. Segundo ele, ele falou que ela era um cavalo do Camilo Santana, que era então ministro da Educação. Na sequência, Ciro Gomes declarou que a única realização de Janaína era ter sido, disse ele, assessora de assuntos de cama. Pois é. Mas ele não parou por aí, ele não falou isso uma vez só. Ele continuou falando isso nos meses que se passaram. Nas vésperas das eleições municipais, os ataques foram denunciados pelo Ministério Público Eleitoral cearense. Como Janaína era senadora na época das falas, a Advocacia do Senado entrou e permaneceu como assistente de acusação. Nesse mês, o órgão jurídico do Senado voltou a acionar a Justiça. E aí, o que eles falam? Mais de um ano depois das primeiras falas, Ciro confirmou e afirmou que a atual prefeita de Crateús recrutava... Sério, Ciro afirmou que a atual prefeita de Crateús recrutava moças pobres e de boa aparência para fazer o serviço sexual sujo do senhor Camilo Santana. Para a advocacia da casa, para mim, para Ana Lesmovski, para você que está nos comentários, eu imagino, declarações demonstram que o ex-ministro da Integração Nacional continua a cometer crimes, mesmo depois de se tornar réu na Justiça Eleitoral. A repetição de delitos abre caminho para que Ciro Gomes seja preso preventivamente, que ele não vai ser, a promotoria não aceitou, mas tudo bem.
Vamos lá, tá? O que o pedido estava falando? O pedido dizia que, sempre valendo-se de ataques à condição da mulher da vítima, o réu tem se demonstrado criminoso habitual. Por se tratar de fato novo, requer-se a decretação da prisão preventiva do réu ou, subsidiariamente, pelo menos, seguintes medidas cautelares alternativas à prisão. O Ministério Público Eleitoral cearense afirma que Ciro cometeu violência política de gênero contra Janaína. O que, claro, Ciro Gomes nega. Mas, segundo a promotoria, o ex-ministro da Integração Nacional tentou constranger e humilhar a política, menosprezando-a por sua condição de mulher. Eles denunciaram Ciro Gomes por assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio a Janaína. E aí a gente vem para os advogados, tá? Na defesa do processo, Ciro Gomes afirmou que suas falas foram feitas como críticas políticas à atuação de Camilo Santana. E eu me pergunto aqui, Ana, pergunto pra você, se ele queria criticar o Camilo Santana, por que ele vai e humilha a Janaína? Pois é, por quê? Eu tava guardando isso pra hora do meu comentário, mas não vou aguentar não, Bruna. Por quê? Por que se ele quer criticar o Camilo, ele precisa dizer da Janaína? Se ele quer acusar o Camilo de contratar mulheres e tudo mais, ele que acuse o Camilo e não a Janaína. Por que será? Eu me pergunto. Por que será, né? Quem será que é mais frágil aos olhos do Ciro Gomes? Olha só, ainda na defesa, tá? Não há configuração de crime de violência política de gênero. Não há prisão sem contemporaneidade. Depois de tanto tempo dos fatos, sem nenhum requisito de preventiva, tratar Ciro como marginal não condiz com as práticas do Estado Democrático de Direito. É um abuso a advocacia do Senado estar cuidando de interesses de alguém que não é mais senador, disse. Gente, pelo amor de Deus. Já é difícil ser mulher na política. Já é minoria mulher na política. Já é dificílimo você conseguir entrar na política. Muito difícil como mulher. Você conseguir fazer uma carreira política. Nosso Senado, nosso Congresso, a maioria é homem, a maioria é branco, a maioria é hétero. A gente ainda tá tratando disso. Vamos lá. Então a gente tem uma mulher aqui, na política, sendo humilhada por ser mulher. E a defesa ainda me vem com... Ah, não, a gente tava tentando ofender o Camilo Santana? Cara, sério. Não dá, né? É mais ofensivo ainda, sabe? É mais ofensivo. Meu, sério, pelo amor de Deus. Enfim, esse não é o primeiro episódio de violência do Ciro, então eu fiz aqui um... Vamos relembrar 6 pontos do Ciro Gomes sendo agressivo. Ai, sério. Você consegue abrir o da Folha? Porque eu não tava... Aí. Esse eu nem eu consegui abrir. Aí, ó. Ciro Gomes acumula casos de agressão e xingamento. Relembrem 6 pontos. É, gente, olha só. Com vida política marcada por discussões e brigas públicas. Eu diria também derrotas e fugas, né? Mas tudo bem. Ex-presidenciável. Ciro Gomes deu um tapa no rosto de um homem depois de ser chamado de bandido em um evento em Fortaleza. O vídeo mostra que o político foi abordado por um homem que perguntou a ele como se rouba a população sem ser preso. A interação deu início a uma sequência que levou à agressão. Olha só, gente, começa assim, simples, tranquilo. Você teria um presidente que já bateu em alguém? Você votaria? Eu acho ótimo, né? Vamos trazer essa coisa também, né? Como é um homem batendo em alguém, aí diz, é o político conhecido pelo temperamento explosivo. Já afirmou que não tem sangue de barata e fala palavrões em legítima defesa. Se fosse uma mulher, era histérica, descontrolada, não pode estar na política. Mas vamos lá. Exatamente, né? Vamos lá. É 2 pesos, 2 medidas, né? Olha só, a agressão aconteceu depois do homem perguntar como que roubava a população, e aí ele bateu, gente. Ainda na gravação, o Ciro afirma que deu o tapa para que o interlocutor aprendesse a respeitá-lo. Gente, pra mim, eu, Bruna, que levo aí decoro muito a sério, eu achava que ele nem deveria mais poder se eleger a cargo nenhum, sabe? Ele já tem um histórico de agressão. Olha aí, ó. Ele agrediu um apoiador do Bolsonaro. Em 2022, enquanto ele era pré-candidato à presidência, ou seja, enquanto ele era pré-candidato à presidência, numa feira agrícola, ele bateu, tentou socar o abdômen do cara que tava filmando ele, gente. Sério. Não dá pra uma pessoa que tem a inteligência emocional de uma sardinha
concorrer a cargos públicos. É concorrer a... Não dá pra pessoa ficar querendo ser político, gente. Não dá pra você querer educar alguém, não dá pra você querer socar alguém. Ai, pode seguir, Ana, vamos seguindo. Que aqui a gente também tá indo nas agressões físicas, né? Aqui, ó. Empurrou um manifestante. Em 2014, ele empurrou um manifestante durante a inauguração de uma UPA. Durante a inauguração de uma UPA. O homem que foi agredido pergunta pro Ciro por que ele tava sendo agredido. E o Ciro falou que não fez nada. Enfim, ele também já xingou e empurrou jornalistas, que a gente sabe, né? Que também aí, ó, a imprensa não é a pessoa favorita de alguns políticos, né? Em 2018, disputando a eleição ao Planalto, Ciro xingou e deu um empurrão leve em um jornalista que o questionou durante a entrevista. Olha só, gente. Que querido. Que querido. Irritado, Ciro xingou, deu um leve empurrão. Já discutiu com opositores. Pode continuar descendo, Ana. Já xingou e discutiu opositores no meio de um comício em 2006. Já brigou com um ouvinte em 2002. E aqui também a gente tá falando de violências completamente físicas, tá? Porque a gente também tem a discussão lá de 2016, 2017, quando o Ciro Gomes falou que era pra Luciana Genro sair de uma discussão porque era um momento de testosterona. Sabe? Então, assim, aqui a gente também tem agressões verbais, né? E agressões, de novo, a um certo gênero. A gente tem também A gente tem também uma declaração conhecidíssima. Aí, ó. Ciro rebate Luciana Genro e ainda chamou ela de descuidada oportunista. Depois de falar pra ela que era um momento de testosterona na política brasileira. Sério, gente. É isso, Bruna? É isso. A gente tem que votar não só mais em mulheres, mas quando a gente precisa votar em homens, porque mulheres não estão disputando cargos, a gente pode escolher votar em homens que respeitem mulheres, sabe? É isso aí, uma ideia radical. Tem também o caso da Patrícia Pilar, né? Que ele falou que o papel da mulher dele era dormir com ele, isso lá em 2002. Então, assim, a gente pode, no mínimo, votar em quem respeita mulheres. No mínimo. No mínimo, assim, né? Só uma sugestão, né? Olha, eu não vou nem reforçar o caso do Ciro Gomes, né, que já é conhecido, enfim, me enfurece, vamos usar essa palavra, que, né, quando esses casos são tratados aí pela imprensa, é isso, tem um temperamento forte, é genioso, é uma personalidade marcante, né, está envolvido em polêmicas, enfim, né, quando é uma mulher, bom, a gente lembra, né, como a Dilma foi retratada na imprensa, por exemplo, né? Exatamente. Os adesivos da roubos Dilma. histéricos, os adesivos e tudo mais. De resto, se for reforçar o que a Bruna estava falando no começo do corte, ela falou: ser mulher na política é uma bosta, e eu vou dizer assim, sinceramente, ser mulher é uma merda mesmo. Exatamente. Absolutamente, assim, não sei o quanto eu, né, preciso reforçar. Não dá. Isso, a política, ela é um microcosmos da sociedade. E isso é o que a mulher vive em sociedade também. Então, afinal de contas, vai ser diferente na política? Não. A única questão é que deveria ser exemplo. De uma sociedade melhor. Não importa, eu vou te dizer assim, pra contar a versão curta da vida, até porque tá acabando o nosso tempo, mas qualquer coisa que uma mulher faça na vida, se ela for minimamente bem sucedida, ela vai invariavelmente ser acusada de ter usado favores sexuais para obter este ou aquele resultado. Isso é uma lei, isso é uma verdade, e toda mulher que está me ouvindo neste momento sabe exatamente do que eu tô falando e tem um caso para contar. Tá bom? Eu sei. Vamos lá. Ficamos por aqui antes que eu fique com mais ódio no coração? Ficamos por aqui. Vamos lá. Com ódio no coração, voltamos em instantes para más notícias do dia. Beijos.